Quartel Canvete Studios apresenta As Crônicas de Spiderwick. Livro 4, A Árvore de Ferro, de Tony de Terlizzi e Holy Black. Capítulo 7, em que acontece uma traição inesperada. Mallory olhou para cima, com desgosto. Ai, eu detesto o vestido. O que aconteceu? Por que eu fui acordar numa caixa de vidro? Jared balançou a cabeça. Nós não sabemos direito. Acho que os anões agarraram você ou coisa parecida. Você se lembra de alguma coisa? Eu estava empacotando as minhas coisas depois do jogo. Ela deu de ombros. Um menino me disse que você tinha se metido numa encrenca. Shh, abaixem-se! Disse Simon, apontando para a mina. Eles se ajoelharam na grama e espiaram pela borda. Uma horda de goblins saía da caverna. Eles deslizavam e rolavam, rangendo os dentes e latindo depois de farejarem o ar. Atrás deles, vinha um monstro maciço com ramos secos no lugar dos cabelos. Ele vestia alguns farrapos escuros de outros tempos, e chifres grandes, curvados, saíam da testa dele. Cortin e os anões saíram da caverna. Atrás deles vieram mais goblins, puxando uma carroça cheia de armas brilhantes. No meio desse último bando, um prisioneiro vinha tropeçando. Ele era do tamanho de um humano adulto. Um saco cobria-lhe a cabeça. Tanto os pulsos quanto os tornozelos estavam amarrados com um pano sujo. Havia algo de familiar na figura dele. Os goblins empurraram o prisioneiro para dentro da mina, espetando-o com os galhos pontudos, longe do lugar em que tinha parado o monstro. Quem é? Perguntou Mallory, apertando os olhos. Não consigo ver. Respondeu Jared. Por que será que eles precisam de um prisioneiro? Cortin limpou a garganta, nervoso. E um silêncio se espalhou pela multidão. Grande Senhor Mulgarat, nós lhe agradecemos pela honra de servi-lo. Mulgarat parou. A imensa cabeça chifruda do ogro debruçou-se sobre o resto das criaturas, e ele se virou em direção aos anões, com um sorriso maligno. Jared engoliu em seco. Mulgarat. A palavra nunca tinha adquirido um significado para ele antes, mas agora o garoto estava com medo. Apesar de saber que o monstro não podia vê-lo, ele sentiu aqueles olhos escuros passarem por perto e escondeu-se mais ainda. Estão todas as armas que lhes pedi? A voz vibrante de Mulgarat ecoava por toda a mina. Ele apontou para a carroça. Sim, é claro. Disse o Senhor dos Anões. Uma prova de nossa lealdade e dedicação ao novo regime. Não poderíamos encontrar lâminas mais finas ou mais bem feitas. Juro pela minha vida. Jura mesmo? Perguntou o ogro. Ele retirou o falso guia de campo de Jared, de dentro de um bolso largo. Isso aqui. Você jura por sua vida que este é o livro que lhe pedi? O Senhor dos Anões hesitou. Eu agi conforme as suas ordens. O ogro levantou o livro, com uma gargalhada. Jared percebeu que era a mesma risada que o não Jared dera no corredor da escola. Jared engasgou e Mallory o cutucou, com força. Você foi enganado, Senhor dos Anões. Mas não faz mal. Eu tenho o guia de campo de Arthur Spiderwick. A última peça que eu precisava para iniciar meu reinado. O anão fez uma reverência profunda. O senhor é realmente grandioso. Um mestre valoroso. Posso ser um mestre de valor, mas não tenho assim tanta certeza a respeito dos meus servos. Ele ergueu a mão, e todos os goblins pararam de tossir e coçar-se.
Matem todos eles! Tudo aconteceu tão rapidamente que Jared mal conseguiu acompanhar, espiando do esconderijo de onde se encontrava com seus irmãos, igualmente incrédulos. Os goblins investiram num frenesi alucinado para cima dos anões, hesitantes diante da imagem daqueles monstros se armando com as armas fabricadas pelos próprios anões. Cortin levou alguns instantes para tomar a frente da situação e comandar seus liderados à batalha, o que culminou em sua ruína. Um dos goblins surgiu por trás do rei e rasgou sua garganta. Não! Lavando as longas barbas do rei de um vermelho vivo. Jared sentiu-se enjoado e tonto. Ele nunca tinha visto uma matança daquelas, muito menos um caos generalizado como aquele. Seu estômago estava estremecido diante da imagem dos anões, tentando inutilmente salvar seu rei, que se afogava em seu próprio sangue, enquanto os goblins atacavam ferozmente. Os sons de batalha que ressoaram depois, anunciando o exército de anões que marchava para a batalha, soou melancólico, quase como um gemido de angústia. Os goblins agora estavam armados com as armas dos anões e saltaram em direção dos remanescentes, que vinham empunhando armas. Simon soltou um grito sufocado, e por pouco, Mulgarat não percebeu algo na direção deles, se não fosse Jared e Mallory terem agarrado, tampando sua boca. A cabeça do rei voara em direção aos soldados, que ao verem o que acontecera, desesperaram-se, culminando em sua ruína. O único que parecia se deleitar com aquele extermínio era Mulgarat, rindo friamente. Enquanto caminhava por cima dos corpos dos anões, ensopando seus pés atrozes de sangue. Precisamos detê-los. Não podemos fazer isso sozinhos. Olha só para todos eles. Disse Mallory. Jared olhou para a espada que ainda estava nas mãos de Mallory. A lâmina perfeita, brilhando contra o sol nascente. Ela não seria suficiente para enfrentar todos os inimigos. Nós temos que contar pra mamãe o que está acontecendo. Disse Simon. Ela não vai acreditar na gente. Disse Jared. Ele limpou as lágrimas dos olhos com a manga da camiseta e tentou desviar o olhar dos corpos estraçalhados na mina. E se ela não acreditar na gente? Precisamos tentar. Disse Mallory. E assim, com os gritos dos anões ecoando em seus ouvidos, os 3 irmãos Grace correram de volta para casa. As Crônicas de Spiderwick, Livro 4, A Árvore de Ferro, Capítulo 7, em que acontece uma traição inesperada. Conta com as vozes de Paulo Piazza como Jared Grace, Andy Fonseca como Simon Grace, Heloise Portugal como Mallory Grace, André Mota como Cortin, Rafael Stallone como Mulgarat. Vozerio de Goblins composto por Paulo Piazza, Andy Fonseca e Mestre Jordison. Direção: Lucas Saguista. Narração: Lucas Saguista. Tradução: Heloísa Pietro. Edição de áudio e sonoplastia: Paulo Piazza. Revisão técnica: Andy Fonseca. Encerramento: Paulo Piazza. Esse projeto foi patrocinado pelos seguintes incentivadores: Formust 3D, Elbio Duarte Jr., Julian von Karma, Gustavo Sandri, Riário, Caetano Grego. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.